a gente está ficando muito sedentário, a gente está andando muito pouco, a gente está se exercitando muito pouco. No trabalho, fica o tempo todo sentado, vai para casa, fica sentado na frente da TV. Com o passar do tempo, isso acaba trazendo prejuízos para o nosso corpo, né? A gente acaba perdendo massa muscular. Com essa perda de massa muscular leva uma fraqueza global e o sofrimento das articulações. Aí se inicia as dores no quadril, dor no joelho, dor no ombro, tá? Devido a uma fraqueza muscular. Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre saúde. Afinal, saiu notícia recente dizendo que a nossa expectativa de vida tá menor. E além de falar sobre isso, nós vamos também falar sobre a saúde do seu quadril. Essa articulação tão importante que faz toda a diferença para nossa qualidade de vida. E quem tá aqui comigo hoje é ele, Dr. Emílio, seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Já vamos começar contando um pouquinho de que a tua experiência também vem da área de saúde pública, que inclusive nessa notícia quente aí da Organização Mundial da Saúde, diz que um dos incentivos maiores é para que a gente olhe para as políticas públicas de saúde. O que você tem para dizer da sua experiência lidando com o SUS? Assim, Jéssica, depois que eu me formei, em 2014, eu fui trabalhar num PSF e acabei atuando na saúde pública, né? Que é o PSF em si, a Unidade Básica de Saúde. E dei de cara com as demandas da saúde pública, de tudo que as pessoas precisam. E nessa época eu trabalhei em uma comunidade carente no interior de Umuarama, no estado noroeste do Paraná. E lá a demanda de saúde, a demanda dos pacientes era uma demanda pública muito grande, muitos pacientes, poucos incentivos do governo. Então, nesse período, eu acabei trabalhando bastante com a saúde pública. E quando a gente fala de saúde pública, principalmente, a gente teve algumas mudanças, né, ao longo do processo. Hoje a gente tem a unidade de saúde da família, aqui em Cascavel a gente tem esse olhar para esse cuidado do que vai para a unidade básica, do que é aquilo que vai, aqui a gente chama de PAC, não sei se tem outro nome, né, para o pronto atendimento. E a gente precisa dessa visão do médico de uma forma mais global para esse tipo de atendimento, doutor. O que o médico que está disponível numa unidade de saúde da família, o que o médico que está disponível para essas urgências, ele precisa ter em mente? Porque lá em 2014, provavelmente a tua visão era diferente da que você tem agora. Sim, minha visão era totalmente diferente. Hoje, o médico da Unidade Básica de Saúde, ele está apto a conduzir as doenças crônicas, a fazer puericultura, que é o cuidado com a criança, e a conduzir alguns casos de gestante. Mas, como a demanda é muito grande, principalmente na saúde pública, o médico que está no PSF, ele acaba atendendo um pouquinho de urgência e emergência. Não é o local mais preparado para isso, mas ele acaba atendendo essa demanda também, que é a livre demanda que acaba chegando na unidade. Realmente tem que estar preparado, realmente precisa assim, de um grande incentivo do Estado, do governo, porque a saúde pública ainda no Brasil precisa melhorar bastante. E dentro dessa notícia aqui, tem alguns pontos importantes para a gente listar do que teria feito com que essa estatística da nossa expectativa de vida... Eu fiquei triste, eu quero viver mais, não quero viver menos não, doutor. Que o motivo disso contribuiu aí a questão da Covid-19, né? A gente teve uma pandemia no meio desse processo todo. A gente tem as questões climáticas e ambientais e muito também se fala dos nossos hábitos que têm mudado ao longo dos anos, né? Apesar dessa notícia triste, na tua visão, o que ainda está sob o nosso controle para que essa expectativa de vida negativa não reflita num mau humor diário, né? Em hábitos cada vez piores, doutor? Bom, eu acredito que essa reportagem levou bastante em consideração, principalmente a Covid, né? A pandemia da Covid, que acabou trazendo algumas repercussões que nós estamos conhecendo e ainda vamos conhecer pós o vírus, né? Mas o que dá para a gente fazer para melhorar a nossa saúde? A gente observa que com a modernidade, com o desenvolvimento da civilização, de nós como pessoa, como civilização, a gente está deixando para trás muita coisa, como, por exemplo, alimentação saudável, deixando de comer alimentos, verduras, legumes, estamos comendo mais alimentos embutidos, industrializados, estamos deixando de fazer atividade física, e isso acaba acarretando lá no futuro, deixando a gente mais sedentário, mais obeso, acaba trazendo doenças crônicas, o que acaba diminuindo a expectativa de vida.
E eu vou citar aqui um ponto que tem tudo a ver com o que a gente vai tratar nesse podcast, que é a questão da mobilidade. O poder se mover com qualidade é muito importante. Hoje a nossa rotina coloca a gente sentadinho aqui, né, doutor? Por longas horas. E quando você sai dessa posição, chegou em casa, você vai fazer o quê? Sentar novamente no sofá ou até deitar. Então a gente tem deixado, né, a mobilidade como... Pra lá, ela vai acontecer sozinha, eu não preciso me esforçar, não preciso fazer movimentos para que eu tenha movimentos ao longo da vida. Explica pra gente como isso também pode ser prejudicial. Com certeza, Jéssica, com esse desenvolvimento tecnológico, a gente está ficando muito sedentário, a gente está andando muito pouco, a gente está se exercitando muito pouco. No trabalho, fica o tempo todo sentado, vai para casa, fica sentado na frente da TV. Com o passar do tempo, isso acaba trazendo prejuízos para o nosso corpo, né? A gente acaba perdendo massa muscular. Com essa perda de massa muscular leva uma fraqueza global e o sofrimento das articulações. Aí se inicia as dores no quadril, dor no joelho, dor no ombro, tá? Devido a uma fraqueza muscular. Consequentemente, com o passar do tempo, você vai se tornando uma degeneração com um desgaste, com artrose. A gente começou falando ali da questão da saúde pública. Antes da gente aprofundar nessa parte do quadril, eu queria que você falasse dessa tua transição. Porque lá você contou que estava fazendo medicina, né, de forma mais generalista. E hoje você é um especialista do quadril, cirurgião nessa área. Como é que foi essa transição? Como é que você veio parar aqui, doutor? Bom, minha transição foi o seguinte. Me formei em 2014, fui trabalhar como médico de PSF. Na verdade, fiquei 1 ano no Exército. Após a atuação no Exército, fui trabalhar como médico do PSF. Nesse período, eu comecei a ter contato com ortopedia, conheci alguns ortopedistas nesse período e acabei gostando bastante. A partir de então, decidi fazer residência em ortopedia. Na época, prestei prova para Cascavel, prestei prova em São Paulo, Curitiba e alguns lugares fora. Acabei passando em Cascavel, vim para cá, né? Vim conhecer a cidade, gostei daqui e acabei ficando até hoje. Fiz a residência por aqui, depois fui para Curitiba, fiz meu R4 lá, que é mais 1 ano de subespecialidade em cirurgia do quadril. Recebi a proposta de voltar para cá e acabei voltando e estou aqui até hoje. Pretendo não sair mais. Muito bem. Peraí, que no meio dessa história aí você falou, você foi médico do Exército? Isso é meio diferente. Ainda não tinha ouvido uma história dessas por aqui. Como assim? Explica. Quando eu me formei, o Exército acabou pegando alguns alunos, alguns formandos para o serviço obrigatório. Na época eu já tinha sido liberado com 18 anos, mas acabaram me convocando novamente. Eu servi durante 1 ano no Hospital Militar Diário de Campo Grande, me transferiram para o Mato Grosso do Sul. Fiquei esse ano lá. Nesse período, foi um período legal da minha vida, interessante, eu gostei bastante, aprendi muito no Exército. Como era hospital referência, eram muitos casos interessantes lá, pegava várias patologias, vários casos diferentes, dentre eles bastante coisa ortopédica, principalmente dos militares. Foi onde eu terminei de me apaixonar pela ortopedia, foi como que eu vou dizer, a cereja do bolo que faltava, acabei gostando e decidi fazer de fato essa especialidade. Muito legal, muito interessante. Só pra gente entender, a rotina de um médico dentro do Exército é similar à que você tem hoje? Tem plantão ou não? Onde eu estava era similar, porque eu estava no hospital um hospital referência, mas tinha alguns colegas que estavam em batalhões, que uma rotina um pouco diferente, eles iam mais para missões, acompanhavam mais as tropas. O meu caso era mais como médico mesmo, de fato. Ficava em enfermaria, fazia pronto atendimento, medicação, mais essas atuação como médico, de fato. Juro que é a última pergunta nesse sentido, tá, doutor? Nada combinado. Mas por curiosidade, se acontecer que não aconteça, né, gente, a necessidade de guerra, essas coisas, você pode ser convocado para isso? Atualmente, eu acredito que não mais. Eu posso ser convocado durante 5 anos após o meu serviço. Então, isso aconteceu em 2014, 2015, após 5 anos, eu tenho que apresentar anualmente ao Exército. Caso de guerra, eu posso ser convocado. Mas não é uma certeza. Se eu acho que o Brasil entra em guerra, por exemplo, eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que todos os homens podem ser convocados, sim, para atuação. Gente, que loucura, que não tenha guerra, amém. Doutor, agora sim, voltando para o que a gente estava falando, de toda essa paixão que você teve pelo quadril,
como é que é a rotina de um ortopedista focado em quadril? A gente fala que a ortopedia em si é a especialidade, né? E o quadril seria essa subespecialidade? O quadril é uma subespecialidade dentro da ortopedia, né? Como que eu cheguei a gostar tanto do quadril? Eu cheguei porque a parte de quadril acaba pegando muito paciente idoso. Eu sempre fui muito apaixonado pelo idoso, pelo que eles têm a dizer, pela experiência de vida de cada idoso, cada paciente que entra no consultório, eles têm muito a dizer, muito a ensinar. Então, como eu sempre gostei muito de idoso e pelo fato de gostar das cirurgias de quadril, eu sempre achei muito legal cirurgia de prótese, cirurgia de construção de quadril, reabilitação do quadril, então acabei escolhendo essa subespecialidade. E hoje quem faz a prótese de quadril geralmente é idoso ou a gente tem casos até de pacientes mais jovens? E o que levaria, né, o paciente jovem e o paciente idoso até essa cirurgia? Para quem não entende, a cirurgia de prótese seria trocar realmente a articulação por uma prótese. Isso, né? A maioria é paciente idoso, mas não é uma regra isso. Atualmente, as indicações elas têm se acertado em pacientes mais jovens, né? Tem pacientes que apresentam patologias que a gente acaba indicando essa cirurgia mais cedo. No passado, essa cirurgia ficava restrita a pacientes mais idosos. Por que isso? Porque os implantes do passado eram implantes que acabavam gastando mais rápido. Então a gente deixava para colocar o máximo possível quando o paciente estivesse velho. Atualmente, com o desenvolvimento tecnológico, com a melhoria dos materiais, a gente acaba indicando para pacientes mais jovens. As próteses hoje elas têm uma grande durabilidade, o que acaba nos deixando mais confortáveis e mais seguros nessa indicação. E aí a gente tem aquele paciente que resiste às vezes, né? Eu acho que todo ser humano quer evitar uma cirurgia, né, doutor? Eu acho que é meio natural que a gente queira evitar. E tem aqueles também que são muito positivistas, digamos assim, vai tornar o ser humano mais biônico com a prótese, ele vem de uma série de dores, ele vai viver em paz a partir dela. Como é que é essa relação para apresentar a cirurgia e a necessidade dela para o paciente, doutor? A grande maioria dos pacientes eles acabam apresentando uma resistência e é compreensível isso. É difícil você virar para uma pessoa e dizer que vai ter que colocar uma prótese, que é uma cirurgia grande, que é uma cirurgia que sim, traz riscos, né? A maioria deles são resistentes, mas devido à dor, devido à limitação, a grande maioria acaba aceitando. Mas existem pacientes que até você conhecer ele, você indicar a prótese, vai um tempo, né? Vai um tempo até ele assimilar toda essa informação, até ele assimilar que de fato ele precisa fazer essa cirurgia. Eu já vou convidar o pessoal para seguir aí Cirurgia do Quadril Cascavel lá no Instagram, Quadril Cascavel, para que vocês acompanhem todos esses conteúdos. E tem uma pergunta que é frequente que vocês recebem no consultório, eu que tô aqui nos bastidores sei bem, que tem a ver com a saúde íntima, né? Principalmente para os homens, a prótese seria uma preocupação? Por quê? Explica pra gente. Sim, a gente acaba recebendo bastante dessa pergunta aí sobre a atividade sexual, principalmente nos pacientes que fazem prótese de quadril. De fato, não é uma articulação natural, mas é uma articulação artificial, e tem alguns movimentos que devem ser evitados. Tem um artigo de 2014 que saiu feito pela Universidade de Genebra, na Suíça, em que eles fizeram um mapeamento computadorizado de quais são os movimentos que são mais seguros para a prática da atividade sexual. Eles fizeram esse mapeamento e mostraram as posições que o homem e que a mulher pode praticar atividade sexual. Para os pacientes que pedem, os que não pedem, eu acabo também passando esse artigo, na verdade só as figuras do artigo, para eles olharem e entenderem o que pode ser feito, o que não pode ser feito, para evitar o risco de uma luxação dessa prótese. Mas não é uma vida anormal a partir dali. Ele vai ter uma vida sexual normal. Sim, não, ele vai ter uma vida sexual normal, tá? Só alguns movimentos que terão que ser evitados. Muito legal. Quando a gente fala de temas que são pertinentes para o quadril, outros temas recorrentes. Todo mundo vai envelhecer, não tem jeito de melhorar isso, doutor. O quadril, infelizmente, ele vai passar por um desgaste natural, assim como todo o corpinho do ser humano, doutor. Infelizmente, todo mundo vai envelhecer e algum grau de degeneração vai acabar tendo em todas as articulações do corpo, inclusive o quadril. O que dá para fazermos para a gente envelhecer bem? Dá para fazer atividade física, dá para evitar o ganho de peso, dá para se alimentar melhor, tentar evitar o estresse, tentar dormir melhor. Tudo isso dá para a gente tentar fazer para melhorar a nossa qualidade de vida e envelhecer bem.
Eu acho que todo mundo aqui já ouviu artrite, artrose, reumatismo, essas palavras começaram a estar por todos os lugares que a gente olha. Ainda mais que eu passei dos 30, né, doutor? Diz que depois dos 30 começa a aparecer aí mais sinais de alerta. Então, se você já passou dos 30, as notícias não são muito boas para nós. São boas sim, dá pra gente envelhecer bem. Só a gente tentar se cuidar mais, tentar fazer uma atividade física, alimentação regular, alimentar melhor, que dá pra gente envelhecer bem sim. Quando a gente fala de artrite e artrose, dos reumatismos em geral, tem um nível de carga genética? Eu tenho que olhar se meu pai e minha mãe tiveram. Esse tipo de caso faz sentido olhar ou tem algum outro que a gente precisa olhar? Faz sim, faz bastante sentido, principalmente a artrite, né? A artrite, a própria artrose e alguns casos de reumatismo. É importante, o reumatismo, são as doenças reumáticas, eles têm uma herança genética importante, então é válido sim avaliar pai, mãe, tios, tias para saber. Para quem não sabe o que é que a gente está falando, artrite, artrose e reumatismo, como é que a gente pode definir essas três? A artrose é um desgaste da articulação. Tá? A artrite é uma inflamação dessa articulação que pode, por consequência, vir um desgaste também. O reumatismo, a gente fala sobre as doenças reumatológicas, são doenças relacionadas ao processo de defesa do teu corpo em relação à tua, no caso, a articulação, em relação às outras partes do corpo também. São as doenças de origem imunológica, como dizer. Bom, a gente está vivendo um período, não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas hoje, no dia da gravação, aqui em Cascavel, Paraná, tá frio. Dizem que no frio tudo dói mais. Vamos falar com o especialista. É verdade ou é mito, doutor? É verdade. Infelizmente, no frio acaba doendo mais as articulações. Por que isso, né? No inverno acaba tendo uma contratura muscular maior. Essa contratura leva uma sobrecarga da articulação, o que acaba acarretando mais dores, principalmente no quadril, joelho, coluna, acaba doendo mais. E eu vou fazendo esse montão de perguntas, eu imagino que no consultório o paciente faça a mesma coisa, né? Muitas e muitas perguntas. Para estar preparado para elas, vocês têm que estudar bastante. Como é que vocês fazem para se manter atualizado? Como é que o doutor faz para se manter atualizado? A medicina em si, a ortopedia, ela acaba exigindo bastante do médico em parte de estudo. A gente sempre está estudando, sempre está indo para algum congresso, né? Por exemplo, agora, nessa manhã, já estou indo viajar para São Paulo, para um congresso sobre cirurgia preservadora do quadril. Então, nós tentamos nos atualizar o máximo possível, né? A ortopedia, a parte de quadril, existe uma sociedade, que é a SBQ, Sociedade Brasileira de Quadril. É uma sociedade bem atuante, interessante, que eles acabam fazendo com frequência evento científico. Pelo menos todo mês tem algum evento científico da SBQ que a gente é convocado, que a gente é chamado para participar. Isso acaba nos atualizando bastante, acaba trazendo pessoas de fora também, profissionais de fora do país, para essa troca de informação e troca de experiência. Como é que é o teu posicionamento em relação a essas inovações? Tem sempre aqueles médicos que são mais conservadores, tem aqueles médicos que eu vou usar aqui o meu termo, tá? Para frentex, que querem usar e utilizar tudo que é novo na área. Como é que você vê? O que você pondera na hora de decidir, não, vou por essa técnica nova, vou por esse caminho ou por outro? Olha, Jéssica, apesar de jovem, eu sou bem conservador, bem idoso em relação ao que vem de novo, a tudo que é muito tecnológico. Eu gosto bastante da medicina baseada em evidências. Então, tudo na medicina tem que se provar primeiro para depois ser indicado. Então, enquanto não existe trabalhos robustos, grandes publicações, grandes profissionais publicando ou falando sobre, não só falando, mas assim, provando de forma científica, com trabalho, com estudos a longo prazo, que um remédio é bom, que uma prótese é boa, enquanto não existe isso, eu não indico. Então, eu sou bem tradicional em relação às indicações do que é novo. A partir da hora que for provado, que for indicado que é bom, que faz bem, eu indico para o meu paciente. A gente sabe que tem muita coisa nova no mercado, mas mesmo assim eu não entro nessa seara por enquanto, espero primeiro se provar para depois indicar. E a gente está vendo aquele momento da inteligência artificial em tudo, alta tecnologia, robotização. Você acha que a robotização vai chegar em algum nível dentro da ortopedia? Não sei se já existe também, doutor, desculpe se eu não souber mesmo. Eu acredito sim que a tecnologia ela vem para nos ajudar, vem para complementar o conhecimento médico. Vai entrar na ortopedia sim, já está entrando, tem alguns robôs que ajudam o médico a fazer prótese. Em relação à IA, tem bastante coisa interessante que
acaba reduzindo o tempo de que você teria para ler um grande livro, acaba te dando um pouco de informação mais mastigada. Isso ajuda muito o médico, ajuda muito você a absorver informações mais rápido. Eu acredito sim que vai ajudar a ortopedia bastante e as outras áreas também. Olha, eu colocando o doutor na fogueira, pergunta polêmica. Tá mais fácil se tornar médico hoje em dia justamente porque tá mais fácil estudar comparado ao teu período de escola médica, você lá como estudante de medicina, porque dizem que a faculdade da medicina é uma das mais complexas, né? Quem tá de fora tem essa visão do médico. Ah, com certeza, hoje tá mais fácil se tornar médico, hoje o acesso à informação é mais fácil, né? Então, sim, acaba sendo mais fácil você ter o acesso à informação, não mais fácil se formar, né? A formação de um grande médico, de um bom médico, ainda existe bastante dedicação, bastante estudo, e a tecnologia chegou para nos ajudar, né? Hoje você consegue, com o teu celular, ter acesso à informação que você antes precisava procurar no livro, demoraria mais tempo, e às vezes você acabava nem pesquisando mais, deixando para o lado. Mas com acesso à informação, a toda essa tecnologia, a própria inteligência artificial, isso se tornou muito mais fácil. Com certeza. E eu tô falando aqui de muito tempo atrás, mas não é muito tempo atrás, né, doutor? A gente tem 1 ano de diferença aí. Então eu falo, na época em que nós éramos adolescentes, a gente ainda recorria aos livros. Na faculdade a gente já tinha muito acesso à internet. O que eu vejo que simplifica é que a gente tem mais capacidade de fazer as perguntas certas para a tecnologia, que na época que a gente estudava, eu acho que a gente não tinha tanta clareza ainda, porque não era tão usual, né? Era um pouco mais demorado. Eu tive acesso, olha lá, gente, é verdade, viu? Ao Google mesmo aos 14 anos, quando eu fui fazer um curso de informática, entender que dava para fazer perguntas lá no Google. Então, hoje eu acho que o estudante, não só da medicina, de todas as áreas, ele tem mais facilidade de saber como chegar na resposta de maneira mais rápida. Isso é muito bom para todas as profissões, não é? Sim, com certeza, isso é muito importante. Igual você falou que a gente teve acesso à informação um pouquinho depois. Eu fiz curso de datilografia. Datilografia. Tinha que ficar digitando, porque a gente vem de uma geração que não estava acostumada a ter computador, né? A partir do momento que teve computador, a gente teve que aprender a se adaptar a ele. Mas em relação ao acesso à informação, é espetacular hoje. A internet ela te fornece tudo. Se você quer aprender chinês, você digita lá, quero aprender chinês, ela te fornece ferramentas para você aprender de forma gratuita. Então, sim, a internet tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Depende do cada um, da forma que cada um vai usá-la. Mas, de fato, eu acho que a gente vive um momento espetacular. Muito fácil, o acesso à informação é muito rápido. É muito bom. E o que muda também são as nossas influências. Aí eu vou chegar naquela pergunta de quem te influenciou para a medicina, porque hoje muitas influências são de quem a gente vê aqui no online, né? Nesse universo virtual. Quem foram as suas influências? Teve alguma do mundo virtual nessa época ou ainda não, doutor? Não tive nenhuma influência do mundo virtual. Eu acabei, desde pequeno, eu sempre falei que queria fazer medicina e acabei seguindo esse caminho. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã, eles são médicos. Teve sim um pouco de influência deles na minha vida, com certeza, mas essa inclinação eu tive desde criança já. Segundo a minha mãe, eu já falava que ia ser médico desde pequeno. E quando chegou a hora do vestibular, você não teve nenhuma dúvida? Ah, talvez eu vá tentar esse. Porque vamos considerar que a gente escolhe o que vai fazer o resto da vida muito cedo, né? Eu tive muita dúvida. Eu quase me tornei médica, doutor, mas não foi daquela vez. Olha, dúvida a gente sempre tem, é difícil falar que é certo, né? Porque na época a gente é muito novo e escolher o que vai fazer o resto da vida é muito difícil, é uma decisão muito, muito importante para aquele momento ali. Mas eu titubeei, sim, em relação a outras profissões, mas no final eu acabei escolhendo a medicina e eu acho que fiz uma boa escolha, sou muito feliz no que eu faço. E para a ortopedia, teve alguma influência nessa área ou foi o acaso mesmo, a experiência, como você contou ali, da questão do exército e o contato com a área? A ortopedia foi o contato dentro da faculdade de medicina que eu sempre tive. Eu sempre fui muito objetivo, sempre gostei de muita objetividade, de coisas rápidas, e eu via isso na ortopedia. Eu via que você operava o paciente no dia seguinte reabilitava ele, e era uma boa reabilitação, o paciente acabava evoluindo bem. Eu via isso na faculdade, depois eu fui para o exército, acabei tendo contato com alguns ortopedistas lá. E também, novamente, eu vi essa rapidez, essa agilidade da ortopedia na reabilitação. O ortopedista ele é muito resolutivo, ele olha, ele define se vai operar, se não vai.
acaba sendo mais, como vou dizer, mais objetivo, mais rápido nas suas condutas. E eu gostava muito disso. Foi quando eu decidi, de fato, fazer ortopedia mesmo e seguir nesse caminho. Quando você fala reabilitar no outro dia, é a pessoa, no caso do quadril, por exemplo, sair andando no outro dia? Isso é possível? Sim, isso é muito interessante. Hoje a gente faz uma cirurgia, uma prótese de quadril, no dia seguinte o paciente já está andando, com um andador, com o fisioterapeuta do lado, mas já está andando. A gente não deixa mais o paciente deitado 30 dias como era no passado. Isso é impressionante, uma cirurgia grande porte, que você opera no dia, no outro dia o paciente já sai do hospital andando. Muito bem. Eu tava lembrando aqui que você falou que seus irmãos são médicos, mas eles não são ortopedistas. Não, não são ortopedistas. Meu irmão mais velho é pediatra e minha irmã, ela é psiquiatra. E a sua mãe, com 3 médicos em casa? Ela é uma mãe muito orgulhosa, né? Com certeza, minha mãe e meu pai, eles são orgulhosos da gente, principalmente de onde meu pai veio. Meu pai era caminhoneiro, teve uma vida sempre muito difícil, né? Ele acabou formando 3 filhos médicos. E isso, de fato, para nós é uma grande vitória, um grande orgulho, né, também. Como é que foi a infância de vocês? Vocês têm muita diferença de idade, vocês 3? Temos, sim, de mim para o meu irmão mais velho são 14 anos. 14 anos de diferença. E pra irmã do meio? São 4 anos. E como é que eram as brincadeiras nessa época de infância? O que o Emílio fazia quando criança? Bom, quando eu era pequeno, eu acabei convivendo mais com a minha irmã, mas como ela era mulher, o contato era pouco, assim. Eu convivia mais da minha infância, assim, o que eu guardo bastante é da convivência com o meu pai, que a gente saía pro sítio, ia fazer as coisas de rurais, assim, né? Isso é o que eu mais guardo, assim, da minha infância, dessa convivência. Interior do Paraná. Sim, eu vim de uma cidade pequena chamada Perobal, uma cidade de 5, 6 mil habitantes no interior do Paraná, próximo Quero ao ver Moarama. todo mundo de Perobal assistindo esse episódio, hein, doutor? Você faça a tua campanha. Isso aí. E da rotina ali, a tua mãe era dona de casa. Sim, minha mãe era dona de casa. E essa convivência familiar, com certeza te trouxe muitos valores éticos, morais que você trouxe para dentro da tua profissão. Se fosse para você destacar quais foram as lições mais importantes que eles te deixaram? Olha, de fato, a convivência com o meu pai e com a minha mãe foram os valores de família, né? Valores de amor, de família, de integridade, de colocar tua família em primeiro lugar, em relação à honestidade, ao caráter, a honrar a palavra, né? Coisa que a gente vê muito pouco hoje, que você tem que honrar aquilo que você diz e sempre fazer o que é certo, né? Independente da situação, sempre optar pelo que é mais correto, que isso não te trará prejuízos, né? Que isso é o certo a se fazer. E é muito bom, né? Ter boas lembranças e poder falar delas com tanto carinho e gratidão. Sim, com certeza. É o pilar principal que eu levo para minha vida, né? É esse aprendizado sobre a família, sobre a convivência com os pais, sempre colocar a tua família em primeiro lugar é o mais importante. Pra onde você viajou com teu pai? Você falou que ele era caminhoneiro. Você pegou a estrada com ele ou não? Viajei muito com meu pai. Viajei muito, principalmente pro Mato Grosso, pros portos, né? Porque meu pai puxava soja, ele ia muito pro Mato Grosso, pra Cuiabá, lá pra cima. Então eu acabei viajando muito com ele, muito. Vou dividir que eu tenho essa mesma história, doutora. Até os 7 anos de idade, depois vem a minha irmã e atrapalhou. Mas até os 7 anos de idade, eu sou a mais velha, eu não sou a mais nova. Eu sou a mais velha. A gente viajava bastante com o pai no caminhão. E é uma lembrança boa demais. Eu não lembro de detalhes, mas eu vejo as fotos, conheço as histórias. E é assim, muito incrível, né? Essa profissão que tem a oportunidade de fazer a diferença, né? Para tantas cidades, transportando tanta coisa. A gente que viveu esse dilema aí do Rio Grande do Sul, como essa profissão é fundamental, né? Para nossa existência, para a gente olhar para tudo que a gente tem necessidade de ter por perto. Então, eu me orgulho muito de ter caminhoneiros na família e fiquei bem feliz de poder conhecer um pouco mais a tua história. E além de falar disso, para encerrar, eu queria falar também de futuro.
O que tu espera da medicina nos próximos anos, tanto na tua história como da medicina em geral? Foi uma profissão que uma vez a gente tinha muito mais admiração. Acho que por conta da internet muitas coisas foram colocando ali uns buraquinhos, né? Colocando algumas polêmicas. Mas eu, Jéssica, vejo que os médicos que passam por aqui, te colocam nessa lista, tem muita responsabilidade com a profissão, e isso é muito bonito de ver. Então, qual que é a tua expectativa para o futuro, doutor? Pergunta difícil, Jéssica. Tan, 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 tan. Olha, o que eu espero da medicina, como no futuro, na medicina geral? Eu acho que está tendo muita formação médica e isso acaba formando muita gente e eles estão um pouco preocupados com o ensino. Infelizmente, isso é algo ruim que está acontecendo no Brasil, mas o mercado ele se adequa. Eu acho que vai ter muita gente boa, muita gente competente se formando, muito, muito jovem dedicado, e isso vai ser bom para o futuro. Em relação a mim, o que eu acho, né? Eu quero sempre tentar estar melhorando. Eu acho que a gente nunca vai saber tudo de nenhuma área. Eu acho que o conhecimento ele é extremamente vasto e grande. Eu quero morrer aprendendo, quero morrer tentando descobrir cada vez mais sobre quadril, aprendendo cada vez mais sobre a minha subespecialidade e evoluindo como pessoa, como o Emílio, sim, como o Emílio como família, como o Emílio para sua esposa. Quero cada vez melhorar mais, quero aprender mais, quero cada dia que eu poder deitar, entender que eu fui melhor do que ontem e, de fato, melhorar tanto na profissional como pessoal. Eu acho que isso é a lei da vida, você estar aqui para cada vez estar melhorando mais. Porque a hora que você parar de evoluir, parar de querer melhorar, parar de querer crescer como pessoa, já chegou ao fim da vida, né? Não tem mais muito o que fazer. Eu acho que isso aqui é uma grande lição que a gente está aprendendo cada dia mais. Que seja sempre melhor do que ontem. Sim. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela entrevista, doutor. Já vou firmar aqui o compromisso que você volta. Fechado? Com certeza, volto sim. Ficaram algumas fofocas para outro dia aqui. E me despeço de você.